Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Academia de Curso. Meu nome é Douglas Munhoz, sou engenheiro civil e nesse canal a gente trata sobre todo o assunto de precificação de serviço, seja ele qual for. Hoje a gente vai falar sobre alvenaria de bloco estrutural de 14 por 19 por 39, muito utilizada em muros de arrimo ou a própria construção de residências utilizando esse tipo de serviço. Tá? Segue aqui comigo para você saber quais os tipos de serviços que eu posso fazer com ele e o que está incluso nesse tipo de serviço que você deve considerar no seu orçamento, ou se você é engenheiro, ou técnico de edificações, ou arquiteto, ou mesmo se você é cliente e ao contratar um profissional, saber se dentro daquele serviço ele está fazendo tudo que deveria fazer. O serviço de alvenaria de bloco, lá, 14 por 19 por 39, ele tem uma espessura de parede de 14. O bloco é esse aí, ó, 14 de largura, 19 de altura e 39 centímetros de comprimento. Esse é um bloco autoportante, que a gente chama, e tem uma resistência de 4,5 megapascal e serve para construir até edifício. Tá, ok? Então aqui você está vendo um muro utilizando esse tipo de bloco de alvenaria estrutural e aqui você está vendo uma construção de uma sala praticamente em alvenaria estrutural. Você vê que não tem pilar, nem viga, só a laje aqui que foi concretada. Esse serviço de alvenaria, a unidade que a gente usa para medir é 1 metro quadrado. Então, em 1 metro quadrado, 1 por 1, o seu pedreiro vai começar a assentar o bloco que tem 19 de altura, que você está vendo aqui, por 39 centímetros de comprimento. E ele vem assentando um bloco atrás do outro até completar a alvenaria. Esse serviço que ele está fazendo tem uma composição que envolve material mão de obra, que é isso aqui. Depois a gente vai ver como é que calcula o custo em cima dessa composição. Essa composição não fui eu que criei, ela tem várias tabelas do mercado que utilizam essa composição. Essa aqui foi tirado do TCPO 13 da PINE e também tem similares a isso no SINAP e alguns outros bancos de dados que existem no mercado. Estou pegando esse aqui como exemplo para a gente seguir. Muito bem, uma coisa que o pessoal não olha quando vai utilizar às vezes uma composição é quais as etapas ou o que está embutido nesse tipo de serviço que eu sou obrigado a fazer. Às vezes você contrata um pedreiro e fala, não, mas isso não está incluso. Não, mas isso não está incluso. Então, aqui vou te dizer quais são os procedimentos para executar esse serviço e o que está incluso e o que não está incluso. Ok? Vamos lá. Preparo da argamassa é feito na obra. O que é isso? Eu não vou assentar o bloco, eu não tenho que misturar o cimento, a areia e o aditivo para fazer a massa de assentamento. Isso é obrigação do ajudante do pedreiro fazer em obra. Eu não vou comprar a argamassa pronta para fazer o assentamento. Então, às vezes, você contrata um pedreiro para fazer, ele fala assim, compra para a gente lá a argamassa pronta lá de uma marca qualquer, para eu utilizar. E ele simplesmente vai pegar essa argamassa que vem pronta, misturar com água e usar ela. E não vai fazer o serviço de preparo da argamassa na obra. Essa composição que a gente está utilizando, o preparo é feito na obra, através desse traço de argamassa, de cimento, areia e aditivo, utilizando uma betoneira, uma argamassadeira. Perfeito? Então faz parte do serviço o preparo da argamassa. Muito bem, além disso, deverá ser feita a marcação da alvenaria iniciando o assentamento dos blocos pelos cantos. O que é isso? Eu tenho um canto de parede aqui, ó. O que faz parte do serviço? Ele deixar o canto no esquadro, utilizar um escantilhão e uma régua de prumo para que ele consiga, utilizando o escantilhão num canto e no outro, que nem vocês estão vendo nesse desenho, ele consiga ter o alinhamento da fiada de bloco e garanta a junta da argamassa entre um bloco e outro. Perfeito? Normalmente os pedreiros não gostam de utilizar esse procedimento e eles utilizam uma escadinha de alvenaria em que ele nivela o bloco e alinha e faz a junta de bloco de 1 centímetro, aqui a junta entre os blocos de 1 centímetro, e a partir daqui ele puxa as linhas bloco a bloco dessa forma aqui, sem utilizar o escantilhão. Tanto um jeito como o outro é válido, ok? Terceiro procedimento de execução. A junta entre os blocos, entre um bloco e outro,
devem estar completamente cheias, preenchidas, tanto na horizontal como na vertical. Já costumei ver muita alvenaria em que a junta vertical é encostada um bloco com o outro sem ter argamassa. No serviço de alvenaria estrutural deve ter argamassa, tanto na horizontal como junta. É norma isso aqui. 4. Verificar o prumo de cada bloco sentado. À medida que ele vai assentando o bloco, entre um canto e o outro, no meio, ele deve ir conferindo o prumo da alvenaria. 5. Da mesma forma, ele deve esticar uma linha, né, numa parede e na outra para checar o alinhamento à medida que ele for executando os blocos. Então, esses 5 procedimentos de execução fazem parte do serviço de alvenaria. Agora vamos ver o que não faz parte. Execução de cinta de amarração com bloco, canaleta ou pilarete. O que é isso? Você está vendo uma alvenaria de cima aqui, o bloco está aqui, ó. Ele tem um furo aqui e tem um furo aqui. Às vezes, na alvenaria armada, você tem uma ferragem aqui e aqui é preenchido com grout. Esse serviço de colocar ferragem e grautear, que a gente chama, não faz parte desse serviço. Esse serviço tem suas composições específicas à parte, que a gente vai ver num outro vídeo, tá ok? Então, você está vendo aí a alvenaria, essa ferragem aqui, de colocar ferragem e grautear, não faz parte do serviço, beleza? Muito bem. Agora vamos ver como é que a gente faz para precificar o serviço baseado naquela tabelinha de composição unitária que a gente viu. Tá ok? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui comigo a planilha, ó, a mesma tabelinha que eu mostrei lá no início, que tem a mão de obra, pedreiro e servente, o material, areia, cimento, bloco e aditivo. Muito bem. Como é que eu ponho o preço? Cada insumo desse que a gente chama, ele tem uma unidade, um índice e o custo pela unidade. Então, por exemplo, o pedreiro, a unidade dele é hora, o servente é hora, a areia é metro cúbico, o cimento é em quilos, o bloco é unidade e o aditivo da argamassa é em litro. Muito bem, então vamos pôr preço. Vou pôr preço direto aqui, nós vamos colocar aqui, ó, com uma tabelinha auxiliar aqui, ó. A areia eu compro no mercado por metro cúbico, é a mesma unidade aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a areia em Campinas custa R$ 145 o metro cúbico. Eu não sei aí na sua região, varia de cidade para cidade, cada um tem um preço. O cimento aqui em Campinas, a gente compra por saco de 50 kg e não por quilo. Então a gente vai colocar o preço do saco, R$ 36,50, dividido por 50, o custo por quilo é 0,73 centavos por quilo. O bloco de concreto você paga por unidade. Aqui em Campinas você vai pagar em torno de R$ 4,50. O bloco de concreto, aqui também está na unidade, então R$ 4,50, R$ 4,50. Já o aditivo é vendido em balde de 18 litros. Você vai pagar em torno de R$ 180 o balde aqui em Campinas. Dividido por 18 litros, ele vai me dar R$ 10 o litro. Com isso, eu fechei a composição do material e cheguei ao custo de R$ 64,77 por metro quadrado de alvenaria. Então, quanto custa fazer um metro quadrado de alvenaria de material? Vamos arredondar, R$ 65. Se eu tiver 2 metros, 2 vezes 65. Se eu tiver 3 metros, 3 vezes 65 e assim por diante. Tá? Você quer levantar, por exemplo, numa casa toda, você levanta a quantidade de metros quadrados que você vai ter alvenaria, multiplica por 65, você vai saber quanto você gasta de material. Vocês estão gostando desse tipo de vídeo? Se vocês gostam disso aí e acham legal, comenta aqui comigo e vê se vocês têm interesse que eu faça mais vídeos desse porte, tá? Vamos continuando. Falta agora a mão de obra. A mão de obra está em horas, mas eu não pago o pedreiro por hora, eu pago ele por dia. Então vamos colocar aqui o salário dele, a diária de quanto que ele ganha. Aqui em Campinas, um pedreiro custa entre 130, 150, 200, varia. Vamos botar R$ 150 e vamos botar o ajudante a R$ 100. Muito bem, ele pega os 150, divide por 8 horas trabalhadas no dia e joga o valor da hora aqui, ó, R$ 18,75. R$ 100 dividido por 8 horas, R$ 12,50 a hora do profissional. Muito bem, mas nem o pedreiro e o servente trabalha só por salário. Eles têm a refeição, eles gastam com refeição. Então vamos falar que ele gasta R$ 25 de refeição e R$ 25 aqui. E eles têm que gastar com ônibus para ir trabalhar, ou gasolina, sei lá. Então vamos botar R$ 8 de diária de transporte. E eles precisam de EPI. O que é EPI? É luva, capacete, botina,
protetor auricular, óculos de proteção. Esse custo a gente faz uma composição à parte que eu não vou explicar agora, mas ele sai em torno de R$ 2,78 por dia. Com isso, o pedreiro tem um custo de R$ 185,78 no dia trabalhado, dividido por 8 horas, ele vai custar R$ 23,22. E o ajudante R$ 16,97. Eu cheguei a finalizar a mão de obra em R$ 33,97 por metro quadrado de alvenaria. Então eu sei que se eu for contratar um pedreiro, ele fala assim, para fazer essa alvenaria estrutural com um bloco desse tipo, eu cobro R$ 35,00 o metro quadrado. Você sabe mais ou menos que está dentro do parâmetro. Cobro R$ 30,00 o metro quadrado, tá mais ou menos dentro desse parâmetro. Para fazer que tipo de serviço? Tudo aquilo que foi explicado lá atrás, com exceção da armação e do grauteamento. Perfeito? Muito bem, fique com a gente nos próximos vídeos, a gente vai explicar outro tipo de composição, e se você gosta desse tipo de vídeo, dá um joinha aí que ajuda o canal e compartilhe com o pessoal. Um abraço!